para você. What do you talk about, bro? E o dia que o meu namorado, na época namorado, saiu do trabalho, voltou para casa porque eu não atendia uma ligação. Gente, isso aconteceu quando eu tinha recém mudado para Coreia. Para contextualizar, na época eu estava fazendo faculdade na Coreia, eu estava estudando coreano. E para quem não conhece como funciona a rotina de estudo na Coreia, para a língua coreana, ela é dividida por estações do ano. Então, em um ano, você tem 4 módulos para estudar. Por exemplo, esse aqui é o terceiro módulo e ele compõe 2 livros. A gente estuda esses 2 livros durante os 3 meses da estação do ano. Então, 1 mês e meio para um livro, 1 mês e meio para outro livro. E entre eles existe uma prova. Então, tem uma prova no meio do livro, quando você termina o livro A, e tem a prova quando você termina o livro B. E quando você faz a prova, existe um dia depois de aula que você vai receber o resultado, vai ter uma apresentação para falar quem que formou naquela estação, para passar para o próximo nível, quem não passou. Você tem que fazer uma redaçãozinha, assim, só para falar como é que foi, o que você gostou, não gostou, esse tipo de coisa. E aí, quando eu tava nessa primeira estação, que eu fiz a estação de inverno, aqui na Coreia o inverno ele é muito rigoroso. E eu, que sou do trópico, né, do Brasil, tô acostumado com muito calor. Então, eu senti muito o impacto dessa estação de inverno na Coreia. Então, é muito comum as pessoas que são do trópico, quando mudam para um local onde o inverno é muito rigoroso, elas sentem alguns desconfortos. Então, você vai sentir náusea, dor de cabeça, desânimo. Algumas pessoas entram em depressão, não conseguem aguentar muito tempo nesta estação muito fria. E aí, aconteceu comigo. Mas, no meu caso, eu precisava ir para as aulas todos os dias. E as aulas começam 9 horas da manhã. Diferente, graças a Deus, do Brasil, que o Brasil começava às 7h15, 8 da manhã, aqui começa às 9. E eu tinha muita dificuldade para acordar, muita dificuldade. Eu podia dormir a hora que fosse, quão cedo fosse. Eu não conseguia acordar para chegar no horário. Quer dizer, quando meu marido me levava de carro, eu conseguia chegar. Mas quando ele não me levava de carro, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu tinha que ir pro frio, ainda estava escuro, ou chovendo, ou nevando, para chegar na faculdade. Mas enfim, eu praticamente fiz 95% de presença. Então, no último dia, eu lembro, extremamente frio, eu acordei com muita dor de cabeça e eu tava me arrumando para ir pra aula. E meu marido viu que eu tava me arrumando, ele foi primeiro pro trabalho, nessa época ele trabalhava com o pai dele no escritório. E eu falei, então pode ir, que depois eu vou, hoje não é muito importante, é o último dia só pra pegar o resultado, eu já sei que eu passei mesmo, então. Só que aí eu decidi tomar banho. Quando eu terminei de tomar banho, eu falei assim, quer saber? Eu não vou agora não, vou esperar mais um pouco, vou mais tarde. E aí eu decidi deitar e dormir mais um pouco. Eu tenho mania de deixar o celular no silencioso, porque ninguém nunca me liga, né? Quem vai me ligar são os meus familiares, e eles estão 12 horas de diferença, quer dizer, eu tô acordada, eles estão dormindo. Então eu não tava esperando ninguém me ligar. Então eu acordei, depois falei assim, quer saber, não vou pra aula não. É o último dia, não vou, depois tem que ir lá fazer matrícula mesmo, não vou. E não fui. E deixei o celular no silencioso, eu não percebi que estava no silencioso ainda. O que aconteceu? A professora tentou falar comigo, não conseguiu falar comigo, porque estava no silencioso. Aí a faculdade ligou pro meu marido, porque eu não tinha ido na aula. E meu marido falou assim, não, ela foi. Quando eu saí de casa, ela estava se arrumando pra ir, deve ter acontecido alguma coisa. E ele tentou me ligar. Não conseguiu me falar comigo, porque celular no silencioso. E eu lá, arrumando casa, arrumando as coisas, né? Me arrumando. De repente, a porta abre. Era o meu marido. Ele, você tá louca? Você não atende o telefone. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Eu achei que tinha acontecido uma catástrofe com você. Eu falei, mas por quê? Você não atende o telefone. Eu falei, mas qual que é o problema de não atender o telefone? Sabe que eu tô em casa, tô aqui.
falou assim, não, eu não sabia, pra mim você tinha saído. Eu falei, não, o que tá acontecendo? Aí sabe qual é o problema? Então a faculdade ligou pra ele. Ele tentou falar comigo, não conseguiu. Ele aproveitou o horário de almoço dele pra ir pra casa. Quando ele tava chegando em casa, teve um acidente em frente do prédio onde a gente morava na época. O carro capotou e bateu no poste. O que passou na cabeça dele? Pronto, a Camila estava indo para a faculdade, causou o acidente, fugiu, tá desaparecida na Coreia. Eu falei com ele, pelo amor de Deus. Oh, mas pelo amor de Deus, se algo desse tipo tivesse acontecido, você pode ter certeza que a polícia coreana tinha me achado. Você pode ter certeza que a imigração tinha ligado pra você. Porque aqui na Coreia não passa uma vírgula sem que ninguém saiba. Agora, precisa entrar em casa fazendo esse escândalo só porque eu não atendi o telefone? Precisava sair correndo do trabalho pra vir cá? Falei assim, gente, o que ele fez? Ele comprou pra mim o relógio que tem a chamada, né? Eu nem uso, gente, porque desliga, acaba a bateria, eu nem uso, sabe? Enfim. Mas acredita? A faculdade me liga, faz um terror nele, ele me sai do trabalho porque eu não atendi o telefone, corre pra casa, aí vê um acidente, acho que eu causei um acidente, que aí eu fugi desesperada. Gente, é muita novela, é muito drama, você não acha? Acho que ele assiste os dramas aqui coreanos, aí ele fantasia. Gente, o que vocês teriam feito no meu lugar? Com o homem entrando desorientado dentro de casa, achando que tinha acontecido um absurdo. Assim, se a gente for olhar, ok, né? Eu podia ter, né? Eu tinha que ter prestado mais atenção no telefone, mas era motivo pra ele voltar pra casa correndo do jeito que tava? Tive que ter ficado no trabalho, esperado. Uma hora eu ia pegar o celular e eu ia ver, né? Gente, o que vocês teriam feito nessa hora? Hoje eu vou explicar pra vocês por que eu posso dar beijinho na rua na Coreia. Na realidade, na Coreia existe uma lei, que é a lei do atentado ao pudor. E essa lei inclui qualquer ato, inclusive beijo. A Coreia entende que o beijo é um ato. Se for pego dando esses tipos de beijinhos, né? Ou qualquer coisa que deixe o coreano se sentindo muito... né? Nesses temas, você pode receber uma multa de até 200 mil Korean wons, né? Que vai ser o quê? Mais de R$1.000. Mas é todo beijo? Não, não é todo beijo. Mas os coreanos dão um beijinho assim, ou um beijinho no rosto, eles não dão. Porque pra eles entendem como se fosse. Pegar na mão, mais ou menos. Andar de braço dado, mais ou menos. Alguns casais mais novos, mais jovens, fazem. E também depende muito da cidade onde você tá. Se você for para Seul, você sim vai encontrar casaizinhos de mãozinha dada, de bracinho dado, colocando cabecinha no ombro. Mas se você for mais pro interior, você não vai encontrar, não. Eles não gostam, não. Mas enfim, por que eu posso dar o famoso beijinho e o beijinho na bochecha? Porque eu sou estrangeira. Então, eles não me enxergam com os mesmos olhos como se eu fosse coreano. Mesmo sendo casado com um coreano, mesmo eu estando com meu namorado coreano, meu marido, né? Meu marido coreano do lado. Então, eles vão olhar e falar assim, ela é coreana, ela não entende muito bem das coisas. Mas se eu fosse uma coreana, eles teriam me chamado a atenção, teriam apontado e não teriam deixado, sabe? Assim, e eu pergunto muito meu marido quando eu saio com ele, porque eu tenho mania de dar beijinho no rosto. A gente tá conversando e tal, ele fala uma coisa bonitinha, eu vou dar um beijinho no rosto. Sim, sem maldade nenhuma. Ele deixa, ele fala assim, Camila, tudo bem, pode me dar quantos beijinhos no rosto você quiser. Dá beijinho de boquinha? Totalmente, a gente tá na praia, tá dando beijinho de boquinha. Mas ele me explicou por que ele deixa eu fazer isso. Porque eu sou estrangeira. Então, tudo bem. Agora, dar aqueles beijos de língua? Não. Isso aí de jeito nenhum, né? Nem aqui na Coreia, nem em outro país, nem no Brasil ele fazia, dava beijinho assim, nem quando a gente morava na Irlanda, quando a gente viaja para os países, não, nunca. O máximo foi beijinho no rosto e um toquinho assim, sabe, assim, muito de vez em quando, mas ele deixa. Na verdade, ele até gosta, ele fica todo orgulhoso, sabe? Agora, andar de mão dada, a gente anda assim de mão dada. Independente de onde a gente tá de mão dada ou de bracinho dado, né? Aquele bracinho tipo vovó, sabe que você faz assim? Entendeu? Então, dependendo de onde você tá na Coreia, você tem que ver se pode ou se não pode, né? Se você estiver numa cidade mais badalada, tipo Seul, aí você dá uma olhadinha, assim, estão fazendo...
Então, mas mesmo assim o Jun me disse que ele não é muito comum de se ver não, viu? Dando beijinho assim, não. Quer dizer, dá uma saudade, dá uns abracinhos assim, sabe? Uns agarros, um cheiro assim. Porque também não dá não, gente, nem abraço aqui, viu? Não é abraço também não. Acho que é por isso que eles falam que o coreano é um povo mais frio, assim, né? Não é tão acalorado como no Brasil. Porque no Brasil a gente tem muito toque, né? Aqui não tem esse trem de toque, não. Cada um tem o seu espaço e você não pode nem pisar assim muito perto, assim. Porque aí eles já ficam mais assim, assustados na dele, ficam com medo, sabe? Assim. Não é fácil não. Mas pelo menos uma pitaquinha eu posso dar, né? Assim, um beijinho no rosto. E aí, teria coragem de morar num país assim? Que não pode nem dar um cheirinho direito?